Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu vou estar falando aqui um pouco sobre o TRL, né? E um pouco da importância da valoração, né? Como que ela se conecta com o TRL também. Bom, sou o professor Leonilson, aqui do campus de São Sebastião do Paraíso. Hoje eu estou como coordenador do Núcleo de Inovação e Tecnologia aqui, que nós somos um polo avançado de inovação, né? Então, estamos dentro da diretoria de inovação e tecnologia. Então, a diretoria de inovação e tecnologia tem dois núcleos, né? O núcleo de inovação e tecnologia, o Nintec, e nós somos o polo avançado do Nintec, aqui em São Sebastião do Paraíso. Também estou na coordenação do Parque Tecnológico dos IPs, é o IPTEC Paraíso, e atualmente também estou como vice-diretor do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Instituto do Campus de Paraíso. Bom, eu estou no Unitesp já desde o início dele. Então já faz quase 3 anos já que a gente está nessa linha e vem atuando nessa área de inovação também. Então vou falar um pouco, começar falando um pouco sobre quem sou eu na fila do pão, né? Aquela fila que você conversa com o pessoal ali, e quem que sou eu? E aí, lógico, voltado um pouco também para essa área de empreendedorismo e inovação. Bom, como formação, eu sou bacharel em Física Biológica pela Unesp. Sou mestre e doutor em física pela UFSCar, né? Passei no concurso na UFLA em 2016 e de 16 até 22 eu atuei no departamento de física e depois de 2022 eu vim de transferência aqui pro ICETIM, na UFLA, aqui no Campus Paraíso. Pesquiso na área de ciência de dados, área de machine learning, né? E física aplicada ao mercado financeiro, que envolve a parte de dados, né? Então, a parte de análise de risco, tem um projeto nessa área, né? E a parte de física aplicada ao mercado financeiro, voltado também para ativos no mercado financeiro, né? Ou parte de mercado, bolsa de valores mesmo, em si, né? Séries temporais, aí nessa linha, mas voltado mais para essa parte de previsão. Também pesquiso um pouco na área de empreendedorismo e inovação, então as coisas que eu faço na área de empreendedorismo e inovação eu sempre tento levar para pesquisa, né? Então sou apaixonado por empreendedorismo e inovação. Venho participando de projetos de empreendedorismo desde a graduação, então hoje eu participei de Desafio Sebrae, depois dentro da UFLA eu participei do programa Lemonade Ultra, do Desafio UFLA de Startups, do Avança Café, né? Eu participei 2 anos do Avança Café, um enquanto eu ainda estava em Lavras e o outro aqui já em São Sebastião do Paraíso, onde a startup que eu participei recebeu o prêmio de primeiro lugar do Avança Café de 2024. Então, contando que agora a gente está em 2025, nós fomos os últimos vencedores do programa Avança Café, né? Uma startup formada por professores e alunos aqui do campus de Paraíso. Também costumo colocar os alunos no desafio Liga Jovem Sebrae, né, para que os alunos aprendam. Então, o Avança Café, a ideia saiu do desafio Liga Jovem Sebrae, e com as mentorias que a gente teve no Liga Jovem, a gente viu que a ideia dava para colocar no Avança Café. E toda essa vontade de fazer inovação, essa parte de inovar, ela veio muito também por conta do projeto Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação, que foi um projeto financiado pela SED, então mostrando que o que a gente vem fazendo com os nossos alunos aqui também, né, para que eles possam empreender e inovar também, vem surtindo resultado, né? Um deles foi reconhecimento pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, né, onde a gente conseguiu ganhar um prêmio de aumento de maturidade em inovação. A gente estava na categoria iniciante e a gente recebeu essa premiação. A coordenadora desse projeto é a professora Raíssa, eu estava como vice e a gente conseguiu alavancar e inclusive a gente publicou um artigo no primeiro Congresso Internacional de Universidades Empreendedoras falando, contando essa trajetória, né? Então a gente tem no campus aqui nós somos movidos a essa parte de inovação e empreendedorismo. Bom, mas vamos com o que interessa, né? O nosso bate-papo de hoje, eu vou falar um pouco, um geral, sobre inovação, vou falar sobre o TRL, claro, que é o ponto principal. Vou falar também de Vale da Morte da Inovação, os investimentos em cada nível de TRL, quem investe, como que funcionam esses investimentos, como que a gente pode pensar nos objetivos da nossa inovação, e vou falar um pouco da importância
de entender um pouco mais sobre essa questão na área da valoração, principalmente para a gente da Digitec entender melhor para poder auxiliar nesse processo de valoração. Então, eu vou começar com as definições, né, de o que é inovação gerais, né? Então, vindo do Manual de Oslo, esse manual é um guia internacional para medir e comparar a inovação. Ele fala que inovação é um produto ou novo, ou processo novo, ou um processo aprimorado, né? Um produto que foi aprimorado, algo nesse sentido, ou até a combinação de ambos, que difere significativamente do que a unidade fazia antes e foi disponibilizado a usuários, né, que são os produtos, ou colocado em uso pela própria unidade, que são os processos. A gente também tem a definição do ISO 56000, né, então que traz, é como se fosse uma norma guarda-chuva dessa área de inovação, e ela fala que inovação é uma entidade nova ou alterada que realiza ou redistribui o valor. E nós também temos uma outra ideia de que inovação, que é uma ideia prática ou objeto percebido como novo por quem adota. Então ele traz muito essa ideia de algo que a gente está criando que é novo, né? Que está surgindo como novidade. Algumas dessas definições a gente pode colocar até que não é uma inovação de fato, são invenções, né? E aí, para atingir a inovação, ela precisa ir para o mercado. Essa é a grande característica da inovação que eu vejo. Então, pensando no contexto acadêmico, o que é a inovação de fato? Então, ela está relacionada com a transferência de tecnologia, a criação de spin-offs acadêmicos, são empresas criadas a partir de projetos de pesquisa e que atendem o mercado, então são empresas criadas da própria universidade, e são meios de apoiar que a ciência se torne tecnologia e as tecnologias tornem produtos e serviços. Então essa é a minha visão é, compactuada aí sobre a inovação e muito dessa visão ela vem, né, vou até citar o pessoal aqui da Emerge, que tem um curso de inovações para cientistas, que eles trazem exatamente essa frase que eu concordo bastante, né, sobre o que é a inovação. Então eu acho que é algo que tem que atingir o mercado. Se ela não atinge o mercado, ela é só uma invenção, uma pesquisa que pode servir para virar uma tecnologia lá na frente, pode servir para virar um produto, um processo lá na frente, mas inovar é fazer com que ela chegue na sociedade de fato. Bom, vou falar um pouco sobre os modelos de inovação que existem, né? Que na verdade dois modelos que a gente pode trazer, que é o modelo de inovação fechada, que é um modelo mais antigo, onde a gente tem as fronteiras da empresa. Então, se eu olhar a empresa por dentro, os projetos de pesquisa da empresa, eles surgiam de dentro da empresa, eram desenvolvidos dentro da empresa, a pesquisa, o desenvolvimento até atingir o mercado. Então, esse era um dos formatos da inovação que acontecia anteriormente. A gente tem visto, tem olhado, né, um movimento um pouco, ah, talvez melhor ou não, né, mas eu acho que é um modelo que consegue conversar melhor com as universidades, né? Então, antigamente, se a gente olhar os projetos de pesquisa aconteciam, antigamente não só, tem empresas que ainda fazem isso, os projetos começam lá dentro, com uma equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das empresas, e ela vai até o mercado. Mas o modelo que vem surgindo e muita gente vem falando e acontecendo, eu vejo muitas empresas fazendo, empresas grandes fazendo, que é um modelo de inovação aberta. Como que funciona esse modelo? Os projetos de pesquisa, eles são projetos que estão pensados pela empresa, né? Então a empresa pensou e aí ele pode também pegar projetos que vêm de outros locais, então posso colocar aqui as universidades, que desenvolvem projetos e que no começo eles nem são tão aderentes com a empresa, mas depois de um tempo a gente começa a observar que começa a ter sinergia com a empresa, uma parceria com a empresa, e isso acaba entrando para resolver um problema da empresa para atingir o mercado. Ou os projetos que estão aqui dentro sendo pesquisados, ou as pesquisas que acabam caindo aqui, vindo de fora da empresa, ele pode não atingir o mercado de dentro da empresa, mas pode aparecer novos mercados para aquela tecnologia. Então, é um modelo de inovação aberta. Geralmente, as empresas estão propondo desafios para serem resolvidos.
A gente pode olhar várias empresas que estão fazendo esse movimento de abrir mesmo o desafio publicamente para quem resolve. E aí eles fazem esse desafio, você resolve, né? Os pesquisadores costumam resolver, para que isso atinja o mercado de alguma forma, com a criação até de empresas que saem dentro da universidade ou novas empresas que podem surgir. E aí a gente cai no TRL, né? O que é o TRL? Technological Readiness Level. Basicamente, ele é um nível de maturidade tecnológica, é como a gente enxerga a tecnologia por níveis. Um pouco do histórico de que é o TRL, de onde ele surgiu. Vou voltar um que passou um a mais aqui. Isso. De onde ele surgiu lá em 1970 com a NASA, que estava avaliando a prontidão técnica de tecnologias espaciais. Uma forma que a NASA encontrou de ir pedaço por pedaço para saber quando a tecnologia estava pronta para fazer alguma é, viagem espacial, algo nesse sentido. Então eles veio trabalhando em níveis para saber quão pronto estava a tecnologia. E aí, em 1980, ela padronizou, né, como uma medida de avaliação de maturidade de projetos em gerais da NASA, não só de tecnologias espaciais. De todos os projetos que eles tinham, eles avaliavam essa maturidade com esse nível de maturidade, o TRL. Já lá em 2009 foi quando a Comissão Europeia ela começou a aplicar esse conceito de forma mais ampla, né, na comunicação das tecnologias. E aí, em 2014, o Horizonte 2020 da União Europeia passou a utilizar o TRL também. Já no Brasil, em 2015, foi oficializado, né, e começou a ser usado pela FINEP e BNDES, que utilizaram essas medidas dentro dos seus editais. A Embrapa incorporou ao TRL e um novo índice, um outro nível que eles chamam de MRL, para tecnologias e processos de produção. Isso nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então começou a ser amplamente utilizado essa escala TRL e também a MRL em alguns casos. Bom, para entender um pouco mais sobre o TRL, né, que eu tenho uma imagem que eu tirei lá da NASA, né, tirei lá da NASA, que ele mostra mais ou menos um processo desse TRL. Então aqui, TRL 1 e 2, né, que foi o desenvolvimento, até chegar no desenvolvimento desse avião aqui, né, lá em 1980, um TRL 1 e 2 basicamente eram pesquisas, né, na investigação fundamental, né, então sem uma aplicação de fato ainda, né, então a pesquisa em mecânica dos fluidos aqui, vendo como que era a evolução, né, dos fluidos com esse tipo de turbina. O TRL3 já começou a fazer diferentes tipos, né, vou colocar nesses pontos finais aqui, né, essa parte aqui, esses bicos, começou a mudar os bicos e testar que aconteceria, né? E aí faz uma busca entre os dois aqui, tenta entender, faz testes de laboratório. Então o conceito pode ser feito no papel até e vai olhando a aplicação desse cenário. E aí, quando a gente vai para o TRL 4 e 5, a gente já vem com um modelo de teste de aerodinâmica, né, numa escala de modelagem ainda, não necessariamente numa escala real, e aí a gente já começa a evoluir o processo. Quando a gente vai para um TRL 6, a gente está falando já de um teste, né, em tamanho real, olhando toda a aerodinâmica, acústico, que acontece com a passagem dos fluidos aqui, né? O vento, o ar aqui, que acontece com essa passagem. E quando a gente vai para um TRL7, a gente já tem a validação do conceito, que são os testes finais, o design final da tecnologia, vista como funciona, que já olhando, esse aqui em ambiente de laboratório, que a gente já está olhando em ambiente real. E a hora que a gente vai para a TRL 8, 9, a gente já faz o ambiente real e também o uso aplicado da tecnologia de fato, e aí todas as certificações, né? Então, esse é um processo de evolução da maturidade da tecnologia. Então, basicamente, TRL é uma escala, né, de 1 a 9 que é utilizada para avaliar a maturidade da tecnologia,
isso de acordo com o grau de desenvolvimento, que permite a gente acompanhar durante todo o processo de pesquisa, desenvolvimento e validação e facilita o entendimento de equipes, potenciais parceiros, gestores, para saber o quão pronta aquela tecnologia está, né? Ou se ela está ainda em fase de desenvolvimento. Bom, ela mede progresso, avalia essa prontidão tecnológica para o uso e permite que os envolvidos acompanhem o avanço, né? Como resumo, é isso que o TRL faz. Então, é toda a questão sobre o TRL, é isso que tá fazendo, né? Ele está fazendo essa medição desse nível de, de quão pronta a tecnologia está de fato. Então, se eu olhar de uma maneira mais geral, o TRL1, a gente tem os princípios básicos observados e reportados. A pesquisa básica mesmo, né? O que a gente está olhando, o que a gente está observando e como a gente reporta isso. Pode ser um artigo científico ou algum outro tipo de comunicação para falar desses princípios básicos. O TRL2, a gente tem um desenvolvimento do conceito ou formulação da aplicação. Então, pode ser esse conceito tecnológico, né? Ou então a gente fala com a aplicação, a gente está falando de hipóteses, né? É a hora que a gente faz a nossa pesquisa e fala, a partir dessa pesquisa, a gente consegue falar quais são as aplicações. E não necessariamente aplicar, mas mostrar como a gente pode aplicar aquela pesquisa que está sendo feita. O TRL3, a gente faz uma demonstração analítica ou experimental dos conceitos. Então, tudo aquilo que foi estudado, foi visto, foi colocado à aplicação, a gente vai tentar ver como que funciona isso de maneira experimental. O TRL4, ele já valida os elementos inovadores. Aqui a gente começa já a ver o que está integrado em ambiente laboratorial, já visando, né, um ambiente de simulação mais real, mas ainda aqui em laboratório. O TRL5, a gente tem a validação dos elementos inovadores em ambiente de simulação. Então aqui a gente já valida o que está acontecendo, aqui a gente só começa a integrar e aqui a gente já está validando, já está integrado, eu estou validando no ambiente de simulação. O TRL6 te aplica e avalia os elementos inovadores. Aqui em ambiente real, a gente pode falar que é o mínimo produto viável aqui que a gente tem já em TRL6. Já está em ambiente real, né? Mas ainda em fase de teste, né? Ele não está funcionando, né, operacionalmente. O TRL7 aplica os elementos em ambiente operacional real. Já é a forma de colocar em escala real, ambiente real, o que está acontecendo para avaliar, tentar ver o que está acontecendo, se está tudo certo, se existe alguma melhoria a se fazer, né? E aí, a hora que a gente vai para o TRL8, a gente qualifica esses elementos inovadores para aplicação operacional. Aqui eu estou visando o mercado já. Estou pensando em como que ele pode ser aplicado e como ele pode atender esse mercado. O TRL9, a gente já vê os elementos inovadores em operação. Aqui o TRL9 já está pronto para o mercado. Então, se a gente notar, essa escala, ela vem trazendo desde a pesquisa básica até a venda do produto, né? Ela gerar uma nota fiscal de fato. Então, se eu colocar essa escala de TRL, basicamente o que ela está me falando, TRL 1 e 2 ali, a gente está na pesquisa básica, aí a gente evolui para o desenvolvimento da tecnologia, depois uma demonstração da tecnologia em laboratório, a demonstração em ambiente real e o mercado. Basicamente, se a gente olhar quem faz o produto em cada TRL ou o processo, né, a pesquisa, a gente pode pensar que é dessa forma. Os institutos de ciência e tecnologia, né, as universidades, elas conseguem fazer pesquisa e a pesquisa a gente desenvolve e demonstra em laboratório. Para ir para ambiente real é difícil. Não é que não tem como, né? Mas é mais difícil para as universidades ir para ambiente real, principalmente as universidades públicas, né? A gente tem alguns fatores limitantes que o marco legal da inovação melhorou, né, bastante, ainda há muito que melhorar, mas ainda nem é tão simples fazer isso aqui, né? Não é algo tranquilo de se fazer, essa demonstração direta em ambiente real. Muito menos atingir o mercado. Quem geralmente faz isso são as empresas e as indústrias. Então, por isso que precisa existir uma sinergia aqui, e o Marco Legal traz isso, essa possibilidade de parcerias
para resolver, que as empresas resolvam, né, as pesquisas e os problemas das empresas, na verdade, com pesquisa e desenvolvimento, né, que é a inovação baseada em ciência mesmo, como a gente faz inovação baseada em ciência. Então, seria muito interessante, né, pensar da seguinte maneira: se a empresa trouxer direto a demanda, fica muito mais fácil de eu pegar essa demanda e transformar num produto que a empresa vai estar apoiando o tempo todo. E esse auxílio aqui faz com que a gente atinja o mercado. Mas nas universidades, o que geralmente acontece é a gente ficar aqui perto de TRL4, TRL5, né? A gente não consegue evoluir muito, né? E aí, acho que é isso que o Marco Legal traz, né? E a UFLA vem tentando fazer também, porque a gente consiga desenvolver cada vez mais produtos inovadores. De uma maneira diferente, né, de enxergar, a gente tem que TRL1 é a identificação da necessidade, definição dos requisitos do projeto, quando a empresa traz isso para a gente. E aí TRL2 é quando a gente começa a fazer a pesquisa, o levantamento dessas tecnologias existentes. TRL3, a avaliação e proposição da tecnologia que vai ser trabalhada. TRL4, desenvolvimento de protótipo e testes iniciais. Então aqui a gente começa a testar. TRL5, refina os testes e testa as coisas adicionais, o que mais pode implementar, algo que ficou faltando, que percebeu. E aí TRL6 é a produção em escala piloto. Nessa produção em escala piloto, é por isso que a gente não consegue avançar. A gente fica no protótipo, no refinamento, mas aí a produção ainda vai faltar um pouco de investimento. Eu vou falar um pouco sobre isso também, que é onde começa a faltar investimento. No TRL7 a gente tem um teste de campo. TRL8 a gente já valida isso. E TRL9 a gente começa a fazer produção em escala para comercialização. Então é outra forma da gente verificar o TRL e olhando, né, a visão de como a gente pode colaborar com projetos de empresas, né, principalmente empresas de inovação aberta, é tentar identificar, pesquisar, avaliar, desenvolver e começar a produzir. E aí quando a gente trata, né, de por que que as nossas pesquisas, né, é difícil de atingir o mercado? Porque a gente tem o que a gente chama de vale da morte da inovação. Existe a pesquisa básica e a ida ao mercado. Aqui na pesquisa básica, a gente tem bastante investimento público, né, sem fins lucrativos. Então, CNPq, a gente tem FINEP, aqui em Minas, a FAPEMIG, né, e outras FAPs em outros estados, a gente tem bastante investimento público para desenvolver pesquisa, né, que é onde a gente tem invenção aqui. A parte que a gente precisa desenvolver a tecnologia, a gente tem um pouco de ausência de, ausência de recurso para o desenvolvimento da tecnologia, recurso financeiro, às vezes até apoio. Hoje a gente tem algumas entidades que começaram a apoiar essa parte, mas ainda de maneira mais tímida. Mas nós precisamos aqui acelerar isso aqui. Então é um gráfico de investimento, né, por maturidade de tecnologia. A gente precisa ter mais pesquisas na área de desenvolvimento de tecnologia. Mais pesquisas não, né? Mais financiamento. Pesquisa a gente consegue fazer, mas mais financiamento nessa área. E depois, para atingir o mercado, a gente tem bastante gente também investindo, mas geralmente quem investe aqui são empresas com fins lucrativos, já não é mais é, investimento público, a gente está falando de investimento privado mesmo, de fato. Então, é a parte do TRL que eu falei que é difícil de passar, né? A gente fica aqui nesse meio aqui, TRL4, a gente não chega, TRL5, a gente consegue ir mais para frente um pouquinho, mas falta investimento, a gente precisa ter uma ajuda melhor. E é super importante o investimento em inovação. A gente precisa de incentivo para que promova o avanço econômico e social, impulsione o desenvolvimento. Isso gera um impacto, que as soluções que resolvem desafios globais, saúde, meio ambiente, energia, educação, a gente tem vários tipos de impacto que pode ser feitos com a inovação, só que a gente tem um desafio que é a barreira de financiamento, o tempo e o risco associado a isso. Pouca gente quer investir em risco, né? O capital de risco ele não é um capital grande, né? Geralmente é uma parcela da empresa que investe capital de risco, geralmente empresa grande, então essa barreira a gente precisa passar, né? Eu acho que é um dos incentivos que eu vejo da universidade, né, da UFLA, é poder tentar incentivar um pouco a inovação, de fato, né? Se tornar uma universidade cada vez mais inovadora e empreendedora. E aí quando a gente olha
as principais fontes de investimento eu separo por estágio. Então a gente tem o estágio de pesquisa básica, o estágio de inovação e invenção, que é a ciência aplicada, o estágio de tecnologia, em estágio de desenvolvimento, o desenvolvimento do produto e produção e marketing mesmo, né, que é o negócio validado. Então, pesquisa básica ela pode virar patente, né? Em qualquer momento pode ter a patente, mas geralmente a gente pode já começar a patente aqui em pesquisa básica, nesse entendimento, a hora que a gente vai para a inovação funcional, né? A gente tem a patente já do funcionamento. Aqui a gente já entra com a validação do negócio, né? Já com a patente e a inovação funcional ali, para realmente fazer a invenção virar inovação. E aqui a gente valida os nossos negócios. Quem são as áreas que investem nisso, né? A gente tem recursos governamentais, né, com organizações sem fins lucrativos, como eu falei, as FAPs, CNPq, FINEP. Nós temos também investidores anjos, pessoas que investem em tecnologias em estágios iniciais até, né, investindo um risco ali com alto potencial de acelerar. Laboratórios de tecnologia, né, e corporações também. A gente tem as venture capitals também que investem, então são venture capital é o pessoal que tem os fundos ali que conseguem investir, que vai pegar um pouco da tecnologia, que vai ajudar a acelerar. Nessas venture capital também tem fundos, que são os fundos de corporate venture. Participação, dívida, a gente tem também empréstimos que podem ser feitos para acelerar uma inovação, mas já esse empréstimo que envolve essas taxas, né? A gente tem bastante investimento aqui, que basicamente são investimentos ou a fundo perdido ou investimentos que com equity, né? Que vai pegar uma parte do negócio, se o negócio for bem desenvolvido, como capital de risco ali. Uma forma de acelerar com mentorias, com auxílios, né? As Venture Cap faz isso também. E nós com as incubadoras, né, de empresas também fazendo esse papel. Mas a incubadora ela não financia esses projetos, ela auxilia na evolução. As venture capital, elas, além de ajudar, elas também financiam nesse ponto. Então, os recursos governamentais, eles são investidos, em sua maioria, na área de estágio 1 e de estágio 2 e ocasionalmente em estágio 3, na validação do negócio. São poucas vezes que são investidas, a gente tem alguns editais que estão sendo feitos para essa área. Então, a FAPEMIG tem feito editais nessa área também, FINEP, o CNPq também tem colocado editais que chegam nessa hora. Mas ainda é pouco, né? Ocasionalmente a gente pode colocar aqui. Os investidores anjos, as corporações, elas investem ocasionalmente no estágio 3 e 4. Então, na parte de validação de negócio e da inovação. As venture capitals, elas investem ocasionalmente na validação de negócio, mas investem bastante quando a inovação já está pronta ali ou o negócio já validado. E os fundos de venture corporativo, né, corporate venture, eles investem um pouco em inovação, mas muito mais em negócio validado. Ele está querendo já a tecnologia pronta para o mercado. Então, se a gente olhar para uma visão mais ampla disso, o que a gente tem? A gente tem que os sólidos aqui, né, as setas sólidas, são os investimentos que acontecem frequentemente e as tracejadas, as pontilhadas, né, elas são investimentos que acontecem ocasionalmente. E aí a gente tem que esses investimentos, eles acontecem ocasionalmente nesse estágio 3. A gente não tem ninguém investindo frequentemente aqui. E é por isso que causa o vale da morte da inovação. Então é difícil ter investimento aqui. Por isso que é preciso vencer essa barreira aqui também. E essa barreira é vencida a gente pensando em inovações que chegam no mercado de alguma forma que tem uma parceria. Então, quando vocês desenvolvem a tecnologia de vocês e entendem o TRL da tecnologia, né? Olha para essa tecnologia, olha para esse TRL e vem que parte está o TRL, se vocês já venceram essa parte, vocês já estão bem já. Então a gente vai ficar até aqui, né? E se a gente tiver um auxílio, a gente consegue vir para cá. Pensando nisso, a gente pode pensar em que eu faço com a tecnologia. Ah, eu faço pesquisa básica, mas eu não sei como eu vou atingir o mercado. Como que eu faço isso, né? Então a gente pode ter alguns processos.
quando a gente está nesses estágios, né, até no 4 aqui, a gente pode pensar não em transferir a nossa patente, mas tentar fazer um acordo de parceria para melhorar essa patente, para fazer uma inovação mais focada no mercado, né? Isso aqui junto com alguma empresa, algum parceiro mesmo. E aí a gente entra também com co-desenvolvimento nessa parte. Você pode chamar uma empresa para co-desenvolver, ela financiar essa pesquisa, participar do co-desenvolvimento, para que se essa tecnologia for vendendo, todo mundo tem as suas partes, né? Então, esse é uma parte que o NIT, né, o Nintec, trabalha, né, para conseguir desburocratizar os acordos para que a gente consiga fazer isso de cada vez mais rápida, para que as parcerias aconteçam com a empresa, para que tenha financiamento, né? Então, quando isso acontece, é bom é, conversar com o Nintec sobre isso. E aí, nos co-desenvolvimento, né, as empresas que ajudam, elas co-desenvolvem. Então, quando surge uma patente nova, está em co-desenvolvimento. E a gente também pode pensar em transferência de tecnologia. Então a tecnologia está pronta, a patente está pronta, tem uma empresa que quer comprar, mesmo estando na validação. Ela quer fazer a validação, quer transformar a inovação em negócio validado. Ela pode adquirir, né, via uma transferência de tecnologia, que pode ser é, uma cessão, pode ser um licenciamento, existem várias formas de fazer essa transferência. E aí eu deixo aqui para o pessoal do Nintec, né, da diretoria de inovação, falar também um pouco sobre isso em algum momento oportuno. Então a gente pode pensar nesses objetivos conforme o que a gente tem. Então isso ajuda muito, né, na hora de pensar em como isso pode atingir o mercado. E por que, né, isso é importante? Porque isso aqui ajuda muito na hora que a gente fala de valoração, né? Uma pesquisa em estágio 1, ela tem um valor muito diferente de uma pesquisa em estágio 5, se eu for repassar. Por quê? Se uma empresa for investir em uma pesquisa no estágio 1, ela vai ter que auxiliar a vencer o estágio 2, o 3, o 4, até chegar no 5. Então, obviamente, mesmo que ela ajude a co-desenvolver, ela vai precisar colocar um dinheiro para poder alavancar essa tecnologia. E aí, isso acontece para as outras. Então, se eu tiver aqui, eu vou ter um valor mais alto, já está validado, já está pronto. A empresa vai pegar o negócio pronto. Aqui ela vai ajudar. Então, aqui é importante ter um acordo de parceria para conseguir alavancar ela até aqui na frente. Então, o grande desafio também da valoração é como que eu coloco o preço em algo inovador. Não é fácil. Existem pesquisas relacionadas a isso, né? Que tem coisas que já tem preço, tem coisas que não tem preço. Foi desenvolvido, mas a gente não consegue pensar em como precificar isso, né? Então, existem estudos, não é uma área muito fácil, a gente participa dos eventos de NITS do Brasil, a gente vê que é um gargalo grande, né? Mas a UFAL também tem uma equipe trabalhando nisso, pesquisando, pegando ideias cada vez melhores, diferentes, que dê para aplicar. Então, a valoração, cada caso é um caso. Então, tem valorações que são mais fáceis de fazer, tem valorações que são mais difíceis, tem valorações que envolvem métodos simples até métodos complexos para fazer a valoração. Então, a diretoria de inovação, ela tem essa portaria, né, que é para a gente poder, basicamente, a gente trabalha com essas valorações quando aparece, né, uma valoração a ser feita. Bom, então vocês não precisam pensar, né, em como valorar. Pode ser uma demanda que venha por núcleo de inovação. A gente vai fazer o nosso melhor para tentar valorar isso. E, obviamente, esse valor que é colocado nessa equipe de valoração, que essa equipe de valoração coloca, ela não é um valor de venda, mas é um valor que ajuda nas negociações, né? Então, ela pode ser maior, pode ser menor, mas ela tem uma metodologia para poder dar uma margem, né? Às vezes você vai valorar alguma coisa ou vai vender uma coisa, sei lá, 10 mil, mas na verdade ela vale 200, 300 mil, né? Então a gente pode conseguir negociar para aumentar e tudo isso, ou até diminuir, né? Dependendo da demanda, valora de uma forma, mas a demanda é bem menor, então tem que fazer tudo isso. E a valoração depende muito do TRL.
Então, por isso que é importante entender um pouco sobre em qual TRL que vai estar a tecnologia. E aí, o que eu peço para vocês, né, enquanto membro da comissão, enquanto coordenador de núcleo de inovação do Polo Avançado aqui do Unitesp, é que quando vocês têm uma tecnologia que precisa ser valorada, a equipe precisa entender da inovação que vocês estão desenvolvendo. E essa inovação, a gente não entende de bate-pronto. Precisa ser uma inovação que a gente consiga entender melhor como que é isso. E aí a gente tem um documento de diligência, que é um documento que foi trabalhado para ser desenvolvido da melhor maneira, de uma forma que fique fácil. Eu entendo que ele é um documento chato, mas é um documento que vocês podem preencher, que ele não é um documento que vai ser utilizado para mostrar, é um documento interno para que a Gintech possa analisar essa tecnologia, entender essa inovação, se ela não for tecnológica, mas for uma inovação, a gente possa entendê-la melhor para poder colocar no mercado. Então, o preenchimento do formulário, depois eu vou mostrar esse formulário, ele pode ser algumas coisas que vocês não sabem, escrever com palavras que não precisam ser palavras técnicas, né, mas pode ser de uma forma que fique, que a gente consiga entender. Então, a linguagem, ela não precisa ser uma linguagem de é, escrever um projeto de pesquisa. Pode ser uma linguagem mais natural, pode ser uma linguagem para leigos. Isso ajuda a gente no entendimento. O que que tem nesse documento de diligência? Tem informações gerais, então pergunto quem é o responsável, a unidade, é, se o titular é só a UFLA, se é só esse pesquisador, se existe grupos diferentes, se existe universidades diferentes, se ela já foi protegida, se é um segredo, se ela é uma patente, se é um software já protegido. A proposta de valor e a descrição. Então, que problema que ela está resolvendo, né? Existe alguma dor de cliente que foi observado nas pesquisas que vale a pena? Ah, não sei. Colocar não sei no formulário também é tudo bem. Colocar não sei, ou tem uma vaga ideia, eu acho que é isso. Pode colocar, a gente só precisa ter uma ideia de o que está acontecendo, né? O que que essa tecnologia faz? Aqui vocês precisam ajudar a gente, porque muita coisa a gente não sabe como é feito, né? Nem todas as áreas são contempladas nessa equipe. Quando precisa de auxílio, a gente vai conversar com o especialista para entender melhor. Quais são os ganhos, né? Ele reduz tempo, ele reduz custo, ele traz uma melhoria em algum processo, ele é um método completamente novo, é um produto completamente novo. O que que acontece? Já existem evidências, né, da tecnologia funcionando, validações iniciais. Então, isso, se a gente olhar para o TRL ali, a gente está vendo que a gente está tentando entender qual é o TRL. Ah, mas eu vou ter que falar qual é o TRL direto? Nem sei. Se você tiver uma ideia do TRL, traz. Mas também tem uma das metodologias de valoração que avalia o TRL para poder valorar, né? Então, existe uma metodologia que a gente aplica que tenta entender o TRL de uma maneira estruturada e científica. Qual é o histórico e estágio atual da tecnologia, do processo inovador, né, da inovação que vocês estão trazendo? Então, origem do desenvolvimento, se foi um projeto financiado, se foi o próprio laboratório, se está dentro do laboratório, se teve uma parceria com uma empresa ou não. Quando tem essa parceria, tem que pensar nessa elaboração, porque ela pode ser exclusiva para a empresa, um licenciamento, como ela desenvolveu junto, ela é co-desenvolvedora, né? Pode acontecer de ter valorações desse tipo. Principais marcos, qual é a linha do tempo da produção, né? O que aconteceu na pesquisa, porque a gente consegue entender qual foi o gasto de energia, né, ali colocando para desenvolver a tecnologia. E se ela foi avaliada já, se os usuários avaliaram, não foi avaliada essa tecnologia, como que tá? As funções, aplicações diferenciais, quais são as três principais funções? Como que ele é usado? Né? A gente fala, existe três? Ah, não, é uma só. Coloca uma só. Quais são as principais aplicações e segmentos? Os diferenciais das soluções existentes. Tem algo parecido que já foi feito? Ah, tem isso, mas o nosso faz isso diferente. Ah, não tem nada parecido no mercado. Ok, então a gente precisa entender e saber como que os pesquisadores entendem essas tecnologias. E aí vem a maturidade tecnológica, é o estimado.
o TRL estimado. E uma justificativa de por que você acha que tá em TRL 8 porque eu já estou validando isso em ambiente real. Então, nesse sentido. As evidências atuais que suportam esse nível, né, mostrar um pouco do que a tecnologia está fazendo, e se existe um próximo marco para avançar o TRL. E aí a gente começa a olhar, né, o protótipo e testes. Existem? Qual é a versão? Onde está sendo feito? Se está em fase de teste, laboratório, campo, tem projeto piloto. Isso ajuda a gente a balizar o, o desenvolvimento da tecnologia, até o TRL, para poder fazer essa valoração. Os resultados chaves, né? Se tem as métricas que foram usadas, se tem algum gráfico que mostra esses resultados de maneira geral, talvez até dentro da patente tenha esse fato, mas ajuda a se colocar aqui. Se precisa de regulamento, algum regulamento, se precisa de regulação, né? Algum Anvisa, MAP, Metro, se precisa desse tipo de certificação. Qual é o prazo se não tem? Se tem risco de não conseguir, qual é o custo disso, quando houver? E se tem estratégia para mitigar o custo, o risco, o prazo, ou é algo que já está pronto, já está tudo certo para te colocar no mercado. Olhando para uma visão geral de mercado também, tentar ver quem compraria esse produto, né? Qual é o público-alvo dele, quem que é possível comprador. Segmentos prioritários e a geografia disso, né? Onde que é municipal, é regional, é nacional, é mundial, o que que é o segmento que está sendo observado para aquela tecnologia em si. Ah, é para uma empresa específica, porque foi desenvolvido solucionando o problema, né? E se vocês sabem qual que é o crescimento estimado da área principal, agronegócio, qual é o crescimento estimado nos próximos 5 anos, 2 anos, isso ajuda, quando a gente olha para isso, isso ajuda na valoração, né? Você tem um crescimento, você não tem um mercado consolidado, não tem nenhum tipo de crescimento. As concorrências, se vocês souberem, né, quem são os principais players, que são os compradores, que vão usar essa solução, se existem coisas que esse cliente já compra, mas não resolve todos os problemas, por isso que está criando uma inovação nova. E como que a gente vence isso? Tem uma matriz de custo por desempenho? Qual é o custo-benefício de que está acontecendo? Se tiver algo desse sentido, ajuda bastante para a gente valorar pensando nesse TRL. Um modelo de negócios, início, né? Não precisa, vou fazer um modelo de negócio, não estou participando de nenhum programa de aceleração. Não, não é isso. É só para vocês pensarem. É uma licença, a gente precisa de uma parceria, a gente precisa. Um software como serviço, né? Eu preciso fazer a venda disso. Qual que é a melhor forma de comercializar o produto se ele estiver no mercado? Se existe uma precificação da criação da solução, ou seja, quanto foi usado para desenvolver aquele produto? Pensando só no produto, não na pesquisa em si. Toda pesquisa ela vem com uma criação e isso agrega valor, e esse é o valor que a gente coloca também na valoração. Mas se eu pensar, eu preciso precificar só o produto. Não é algo mirabolante, mas eu preciso só esse produto aqui. Ah, só para chegar nesse produto eu desenvolvi um monte de coisa para chegar. Não, mas a gente quer saber só o produto nesse ponto, tá? Qual é o canal, quer dizer, qual é a precificação para desenvolver ele pronto. O resto a gente vai colocar com as outras perguntas, ela ajuda a gente a estabelecer quanto foi esse gasto, né, intelectual, né, que é a nossa propriedade intelectual mesmo, para criar aquele produto. Então eu quero saber quanto custou. Sei lá, precisei de 30 gramas de material, 10 do outro, e vou montando e criei a minha solução. Olhar, eu precisei de armazenagem de dados, o que, que eu precisei para especificar. E se tem hipóteses a validar ainda, ou se ela já tá, as hipóteses foram todas validadas. Pensando em equipe, a gente quer saber quais são os perfis e competências da equipe, quão pronta essa tecnologia está para poder fazer transferência, né? O TT, que é transferência de tecnologia. Se teve fomento na execução ou na pesquisa, se está aberta para transferência de tecnologia, se está aberta à cocriação, se quer fazer uma spin-off, né? Criar uma empresa disso ou não. E aí eu quero mostrar para vocês também
esse arquivo de diligência. Quem for precisar fazer uma valoração, pode entrar em contato com o dintec.prpi@ufla.br, que é enviado o arquivo de diligência. Então, estou abrindo aqui o arquivo, vou aumentar para ficar mais fácil de olhar. Então, esse arquivo ele foi pensado, né, de uma forma que tem as perguntas, então ele está em formato Word mesmo, e em vermelho tem uma descrição de como que pode ser preenchido. Então aqui é que nem patente, é binário, sim ou não. Para se escrever a data de elaboração do documento. A gente vai para a descrição da tecnologia, um resumo sobre a tecnologia, o nome dos inventores. É sempre colocado na frente o que se espera, né? Desenvolvimento início, descrição de como a tecnologia foi idealizada, o contexto inicial, onde e como foi desenvolvida, e assim por diante nesse documento aqui que a gente tem para isso. Funções e aplicações, diferenciais, nível de maturidade tecnológica. Ah, eu tenho dúvida de como que eu vejo TRL. Tem um link aqui, né, da Embrapa que tem as características do TRL e do MRL também, tá? Ah, eu não tenho TRL, mas o meu MRL eu sei. Coloca aqui também se for MRL, tá? Como está o protótipo, né? Então a gente tem aqui a fase, tem alguns exemplos de como pode ser preenchido, a equipe, o histórico, concorrência, substituição, estrutura de mercado. Isso que eu fui mostrando para vocês, tá colocado aqui também, a identificação de potenciais interessados. Listar, se possível, potenciais interessados já identificados. Às vezes uma empresa já contatou vocês para saber se é possível comprar essa tecnologia. Os custos da produção, né, igual eu falei, o custo especial, estimativa de pessoal, estimativa de mão de obra direta e indireta, os custos indiretos, fonte de financiamento existente, e a gente vai depois também para modelo de negócio. Aqui, ó, eu coloco, se é possível, indicar baseado no seu conhecimento, para essas descrições abaixo. Às vezes eu não sei, não coloca, ou eu coloco eu não sei, ou eu acho que é isso, eu imagino que é isso. A linguagem desse documento, ela não precisa ser tão formal, tá, pessoal? Ela precisa ser de uma forma que a equipe de valoração consiga entender essa tecnologia. E caso ela não entenda, e não seja fácil entender, a gente vai entrar em contato com os pesquisadores para conversar, entender melhor, poder ajudar na precificação e até verificar se a precificação está coerente ou não. A gente manda um relatório de precificação, né? Alguns professores já usaram é, esse serviço, né? Vamos dizer assim, um serviço da universidade, para que a gente consiga auxiliar e tentar ver se é possível a gente fazer uma transferência de tecnologia ou não. E aí no item 9 tem outras informações. Às vezes tudo que estava lá para cima tinha mais coisas que acabou não dando para colocar em nenhum campo. Descreva tudo que vocês podem aqui que não estava lá para cima também. Se tudo lá contemplou, tá ok, não precisa de outras informações. Mas às vezes tem uma informação extra que não estava, colocar aqui, né? Então essa é a ideia desse documento de diligência para ajudar a gente na precificação e na valoração disso, né? Então, às vezes é uma tecnologia nova, inovadora, a gente não sabe como valorar. A gente vai atrás de técnicas que são usadas, né, geralmente baseado em artigos científicos de valoração de tecnologia, para tentar entender um formato ou buscar com outros NITs que estão fazendo isso, né? A troca entre os núcleos de inovação são bem grandes, a gente consegue pegar ideias de outros núcleos de inovação para poder aplicar e ver como está sendo feito em outros lugares também, né? Então, é importante, né? Então, peço que vocês utilizem o, a Dintec, a Unintec e Unitesp aqui. Quem for aqui de Paraíso sabe que pode utilizar Unitesp quando quiser também. Tudo mais, acho que esse é o conteúdo que eu queria passar, né? Agradeço demais o convite para falar sobre o TRL. Fico à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me contatar aí nesses canais. Então, a gente tem o e-mail do Unitesp, o Instagram do Unitesp, o meu e-mail institucional e o meu Instagram aqui também, para que vocês possam tirar as dúvidas que forem surgindo. Espero que eu tenha auxiliado, não falado muita besteira aí nessa
minha fala, né? Se tiver alguma coisa que vocês veem que é algo que precisa ser alterado, me avisa que a gente altera essa aula aqui também, tá certo? Obrigado, até uma próxima.